Fala galera, sou o engenheiro William Lavessier. Irei iniciar aqui uma sequência de questões de termodinâmica das provas do CPC, Concurso Público do Corpo de Engenheiros da Marinha. Se você perceber, as questões elas estão separadas por nível, nível fácil, médio e difícil. Vai ser identificada pela primeira letra da palavra. Fácil F, médio M, difícil D. Vamos lá? Questão 6 da prova de 2007. Uma máquina realizou um ciclo de Carnot usando um gás cuja temperatura no fim do ciclo é de 240 Kelvin. Calcule a temperatura do gás no início do ciclo para ter um rendimento de 0,25, rendimento de 25%. Então, foi dado aqui um rendimento de 0,25, sabendo que a temperatura no fim do ciclo foi dada também. Vamos chamar de temperatura 2. Essa temperatura vai ser de 240 Kelvin. É interessante notar que aqui a gente precisa ter um entendimento básico de uma máquina térmica, como a máquina térmica funciona e que o ciclo de Carnot ele é considerado um ciclo teórico. Ele não ocorre na prática. Então, para o entendimento aqui de uma máquina térmica, nós vamos ter aqui um esquema. Coloquei aqui um esquema onde eu vou ter uma fonte quente, onde o meu fluido de trabalho ele vai absorver calor, absorver o calor, vou chamar de calor recebido da fonte quente, que é Q. Ele recebe esse calor para realizar trabalho, ele vai gerar trabalho, gera o trabalho e vai despejar o restante do calor em uma fonte fria, chamada de QF. Esse QF, esse fluido, no final do processo, quando ele despejar esse calor frio, esse calor aqui para a fonte fria, ele vai estar a uma temperatura que eu vou chamar de temperatura da fonte fria. O calor que foi absorvido pelo fluido de trabalho, ele vai estar a uma temperatura TQ, a temperatura da fonte quente. Perfeito. Então, com isso, é possível a gente analisar que a temperatura final vai ser a temperatura fria, temperatura 2. Então, vou chamar aqui de T2TF, temperatura da fonte quente, 240 Kelvin. Pede para a gente obter a temperatura do gás no início do ciclo, ele está se referindo à temperatura da fonte quente, temperatura do gás no início do ciclo. Então, eu quero saber o valor de TQ. Para esse ciclo teórico, nós vamos ter a relação aqui do rendimento obtido pela máquina térmica de Carnot, vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Com isso, nós vamos ter aqui, já temos o valor do rendimento, que é 0,25, 1 menos TF, que já foi dado, 240 Kelvin, dividido por TQ. Basta agora uma equação do primeiro grau, no caso uma incógnita, a gente isolar o TQ. Então, ficaremos com 0,25 menos 1, que é igual a menos 240 dividido por TQ, e menos 0,75, que é igual a menos 240 dividido por TQ. Olha que interessante. Agora basta que a gente faça aqui o isolamento da temperatura da fonte quente. Perceba que os dois membros eles são negativos, então a gente pode facilitar aqui os cálculos colocando, fazendo a multiplicação por menos um, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então ficaremos com 240 sobre TQ. Isolando TQ, 240 dividido por 0,75, teremos que a fonte quente, a temperatura da fonte quente vai ser de 320 Kelvin. E será a resposta da questão. Você não pode esquecer que para esse tipo de cálculo é necessário que os valores, tá? É necessário que a unidade da temperatura que a gente vai colocar aqui, ó, ela esteja em Kelvin, a temperatura absoluta. É necessário que a temperatura esteja em Kelvin. E a unidade utilizada para cálculo do rendimento, a unidade da temperatura. Show de bola, valeu!